Pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Luciana Raposo dos Santos Fernandes. Eu sou tutora de vocês na disciplina de técnicas da terapia cognitiva comportamental. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre técnica para lidar com relação à ansiedade, tá? Antes disso, entretanto, porém, contudo, eu queria dar uma passada no diagrama de conceituação cognitiva, porque a tarefa 4 ela gira exatamente em torno desse modelo que vai ser a pedra aí fundamental de atuação de todo o terapeuta cognitivo comportamental. Desenvolver a conceitualização, a contextualização, formalizar esse caso que será atendido, tá bom? Então, tem um diagrama disponível na biblioteca de vocês, no AVA, mas antes disso, em matérias anteriores, o diagrama já vem fazendo parte aí da rotina de vocês. Eu, no caso, postei esse diagrama aqui, certo? Vou segurar aqui por causa do vento, não está muito próximo, porém, a gente vai falar sobre ele, tá legal? Então, eu tenho um modelo aqui e a gente vai tratar um pouco dessa questão agora, dessa demanda. Bom, a tarefa 4, ela pede prioritariamente que vocês façam a leitura de um texto do site da Cielo, que é Supervisão em Terapias Cognitivo-Comportamentais, trilhando outros caminhos além do serviço escola. Ok, vocês vão ler esse texto lido, vocês vão articular algumas ideias, construir um texto opinativo sobre o que vocês leram, o que vocês entenderam do que foi exposto ali, e vocês vão partir para o diagrama. O diagrama pede basicamente um personagem, um cliente fictício, né, um paciente, um atendido fictício, e vocês vão ter que preencher alguns dados, e eu acho isso excelente, porque é um treino que vai ter que ser colocado em prática no setting terapêutico, ou enfim, nos locais aonde vocês forem atender com base na TCC. Então, vamos aqui com um exemplo que eu tenho, diagrama de conceituação cognitiva. Um nome fictício, Carla F. de Souza, data, botei uma data aqui, 7/9/2017, dados relevantes da infância, tá bom? Então, tudo precisa se estabelecer, mesmo na terapia cognitiva comportamental, que ficou aí como uma questão de ser uma terapia breve, focal breve. Não é bem assim, né? Quer dizer, ela é uma terapia que ela instrumentaliza o nosso atendido. O foco é esse, né? Fazer com que a pessoa tenha noção, consciência daquilo que ela está sentindo e que ela consiga operacionalizar ao longo da vida e não fique ali naquele espaço terapêutico, como muitas pessoas ficam patinando, né? Que é um termo que a gente usa muito dentro da abordagem psicanalítica, né? A pessoa patina, é como se estivesse patinando no gelo ali no mesmo lugar e faz um buraco, fica ali e nada ocorre. Então, preciso fazer uma viagem, mas mas será que o que meu terapeuta, o que meu analista acha disso? Será que eu devo fazer essa viagem? Será que essa viagem vai ser... Então, quer dizer, tomar decisões visando apenas a opinião do seu terapeuta, isso não é uma coisa produtiva, né? Então, tirando aí todas essas questões, como eu estou aqui para falar primeiro do diagrama, senão eu vou falar de outras coisas, e o objetivo não é esse. Então, dados relevantes da infância. A gente vai pegar, no caso do que eu tenho aqui em mãos, morava com os pais em um terreno onde havia outras casas de familiares. O ambiente era de constantes brigas e desentendimentos entre os parentes e em seu núcleo familiar.
Os pais tinham outros filhos, num total de 3. Carla era a filha do meio. Aos fins de semana, era comum que todas as pessoas da família fizessem um almoço ou churrasco, mas o foco era o consumo do álcool. Carla relata que aos 3 para 4 anos o pai a deixava experimentar cerveja, mas só a espuma, e que era muito bom. O pai bebia todos os dias e havia agressões físicas direcionadas à mãe e ao irmão mais velho. O pai se tornava muito afetuoso com Carla quando bebia, com muitos abraços, beijos e toques, que ela não estabelece que tipo de toques seriam esses, né? Se eram toques mais carinhosos, em qual parte do corpo, se era alguma coisa genitalizada. Nesse momento aqui, a paciente, a atendida, não deixa isso claro. A mãe era abusiva fisicamente com ela. Carla sempre foi chamada de princesa e de linda. A família não valorizava a educação. Carla era apenas chamada de bonita, nunca lhe disseram que podia fazer algo, que era capaz ou inteligente. Sempre foi tímida e sempre foi introvertida. Com relação às crenças centrais, o que nós temos aqui? Crenças sobre ela mesma, crenças sobre as pessoas e crenças sobre a questão que a trouxe para a terapia, o álcool. Então, crenças sobre si. Não sou inteligente, não tenho capacidade de lidar com os problemas, fico extremamente ansiosa com as situações que são novas, sou uma mulher bonita e atraente. Sobre as pessoas, elas valorizam a beleza, principalmente a feminina, e esperam homens inteligentes e mulheres sexys. Então aqui ela está falando sobre as pessoas, mas também ela está falando sobre o mundo, né? Primeiro ela fala sobre ela, depois ela fala sobre o mundo, e daí ela fala sobre questões relacionadas ao futuro, que é então o álcool. O álcool me deixa leve, viro outra pessoa, fico falante, minha ansiedade some e os problemas também. O álcool me liberta, sem ele é tudo muito chato, tudo é um tédio. Até aqui nesse momento, o que nós vimos é uma pessoa que foi criada e influenciada visando a parte apenas estética, a parte da beleza. A família não era uma família que via a ascensão através da educação, e sim a ascensão, talvez a um bom casamento, a uma coisa dirigida para um ganho aí, secundário, financeiro, né? Voltado mais para isso em relação à beleza, mas não em relação ao conteúdo, né? Quer dizer, é viver aquela questão de ser a casca da noz e não o interior, né? O que tem dentro da noz é oco, pode não ter nada, pode ter uma noz que está apodrecida, pode ser uma noz deformada, mas o que interessa é você ver a casca. Então ela vivia e foi incentivada a cultivar esse tipo de conduta. Além disso, foi apresentada ao álcool muito nova, com 3 para 4 anos de idade. O pai já molhava a chupeta dela, ou dava um pouquinho da espuma da cerveja para ela, e ela sentia ali um grande bem-estar. Dentro dessas questões que têm relação com as crenças nucleares, centrais, apresentadas por Carla, o que nós temos que levantar depois são as crenças intermediárias que vão sustentar, que vão fazer com que essas crenças nucleares sejam cada vez mais aprofundadas na personalidade dela. Então, para isso, ela tem que construir todo um aparato para que isso faça sentido, né? Então, como crenças nucleares, o que ela apresenta? Não sou inteligente, sou despreparada, incapaz e inferior. Sendo assim, tudo ao meu redor é um desafio constante. A vida cotidiana é um desafio, do qual eu não dou conta sozinha. Sempre preciso do auxílio de alguém.
Quando eu bebo, me sinto forte e confiante, então eu consumo álcool. Estratégias compensatórias para tudo isso que foi dito até agora. Uso de álcool diariamente, necessidade de agradar aos outros, supervalorização da beleza em detrimento à sua capacidade intelectual. Porque não foi dito a ela que ela tinha uma capacidade intelectual. Então, quando a gente começa com esses quesitos aqui, a gente já vai clarificando um pouco mais quem é essa pessoa que nos procura, qual é essa demanda, entender como é que se construiu esse sistema de crenças, de valores, essa visão do eu, essa visão do mundo, essa visão das pessoas, essa visão do futuro, como ela lida com os sentimentos, como ela lida com os problemas dela, ou seja, não sentindo. A forma dela se anestesiar é utilizar o álcool. Ela poderia tomar algum medicamento, ela poderia fazer o consumo de alguma outra substância, né? Que não fosse o álcool, que é uma substância tão viciante quanto qualquer outra que a gente possa falar, só que é lícito, não é proibido. As pessoas compram, diferente de uma substância ilícita, né? Então, até mesmo um farmaco é uma substância ilícita. Precisamos, de certo modo, que um médico nos dê uma receita, seja ela da cor azul, seja ela da cor amarela, enfim. Mas nós precisamos passar por uma avaliação de um especialista, preencher uma ficha, deixar dados cadastrais para colocar ali, olha, essa substância, esse farmaco está sendo liberado em nome do médico tal, para paciente tal, ok. Mas não é algo que a gente consegue comprar com essa facilidade, né? Então, ela optou por uma coisa acessível. O álcool é acessível. O álcool foi apresentado para ela numa idade extremamente de vulnerabilidade. Você com 3 a 4 anos, é muito difícil você dizer não a alguma coisa. Isso não vai acontecer. Só vai acontecer posteriormente, na adolescência, que a pessoa começa a se levantar, a ter a consciência do eu. Com 3 para 4 anos, ela não tinha isso ainda. Isso não foi dado a ela. Foi dada a consciência que ela era a bonequinha, a princesinha, né, a lindinha, senta aqui no colo do papai. A mãe, por N motivos, vinha fazer a correção de uma forma abrupta, de uma forma abusiva, de uma forma castradora, fisicamente falando, né? De uma forma que vinha a agressividade. Então, do pai, ela não coloca isso, ela não relata isso. Então, ela entende que, para chamar atenção, ela não precisa ler Nietzsche. Para ela chamar atenção, ela precisa ser uma mulher bonita e sexy, ponto final. Quando a gente pega as situações que vem no diagrama, vamos colocar aqui a primeira situação que eu acho que é importante. Então, tem aqui embaixo 3 situações distintas, tá ok? Deixa eu ver, aproximando, tá legal? Situação 1, situação 2, situação 3. Vamos para a situação 1, uso do álcool. Pensamento automático, PA. Preciso para reduzir a tensão, uso para ficar alegre. Significado desse pensamento automático. Sem álcool não há diversão. É necessário para enfrentar os problemas, ou seja, facilitação social. Emoção, euforia. Comportamento, usar álcool. Situação 2. Relacionamento afetivo. Pensamento automático. Se ele descobrir que eu continuo bebendo, vai me deixar como os outros namorados fizeram. Significado do pensamento automático. Se não parar de beber, vou perder meu namorado atual, assim como perdi os outros. Preciso de alguém que fique ao meu lado e que cuide de mim. Lembra da crença central? Eu não sou capaz de lidar com as questões. Eu não sou inteligente o suficiente.
eu não sei lidar com problemas, eu sou incapaz. Tudo isso é a crença central dela, baixa autoestima. E vai gerando essa série de desencadeando essa série de crenças nucleares que vão se estabelecendo ali. Não é uma única crença, são várias. Isso varia de paciente para paciente, mas não tem essa regra, uma única crença, não. Geralmente a crença, ela gira em torno de algo. O dela é a baixa autoestima, que coloca dificuldade de lidar com aquilo que acontece ao redor dela, a necessidade de ter um parceiro, certo? Para que dê conta dessa demanda. Emoção, medo, ansiedade, vergonha por continuar bebendo, tristeza e preocupação. Comportamento, mentir, beber escondido, ou seja, eu não bebo, né? Bebo socialmente, talvez, ou não, eu parei de beber, querido, eu não estou mais bebendo, ou eu bebo escondida mesmo, entre um momento e o outro, eu preciso do álcool para isso, para me libertar. Situação 3, curso de técnica de enfermagem. Ela está fazendo um curso, buscou um curso de técnicos de enfermagem por ter uma duração mais breve, né, mais rápida de se concretizar,